Mas não é conserto, porque tem coisas que não é conserto, é a experiência que eu e você vamos ter com Deus. É assim que funciona. Por que Deus me castigou e levou fulano? Porque Deus não é castigo. Não. São lições que te levam para a próxima fase, para a próxima etapa, sabe? Para esse próximo nível do game da vida. É assim que funciona de conversa. Até que no capítulo 38 de Jó, Deus chega para conversar com ele. E aí Deus vai explicar para Jó, vai começar a conversar com ele. E eu quero só ler um pedacinho aqui, só para você entender que nível é a conversa a partir do verso 1. Põe aqui para mim, por favor. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos como homem e perguntar-me-ei, e tu me responde: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela um cordel? Preste atenção. Deus agora começa a conversar com Jó. E diz para ele: você está querendo questionar o quê, querido? Qual é o seu problema? Quem é você? Se você sabe que tudo que você tinha, se você sabe que os relacionamentos que você tinha e tudo que você fez por amor a mim, qual é o problema? Se você tem certeza de que você foi fiel, que eu estou no controle da sua vida, qual é o seu problema, Jó? Quem é você para questionar o que eu estou fazendo? Você acha que por ser um servo obediente, isso te torna, ou torna a você, ou dar a você o direito de ser um questionador do que eu faço? E Jó começa dizendo lá na frente: eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quando Deus começa a argumentar com ele, Deus diz: rapaz, você não é ninguém para questionar o que eu estou fazendo. Nós temos que entender uma coisa: Deus está no controle de tudo, seja o que você estiver vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, onde você está. Eu não sei quem é que está ao seu lado, se está procurando erro, se é você que está procurando, se você errou, se você não errou. Se você errou, misericórdia para você. Ele é longânimo, benigno e misericordioso. A mulher adúltera de João capítulo 8, ela tinha tudo para ser apedrejada com toda razão, mas ela volta para casa viva, porque a misericórdia de Deus entrou na vida dela através de Jesus. E é assim que funciona. Quando nós olhamos, o que vemos? Vemos a misericórdia e a bondade de Deus agindo. Quando Deus vai conversar com Jó, Jó fica sem argumento. E ele começa a dizer, e nas palavras de Jó, você vê que ele começa a entender. Eu fico pensando que a postura de Jó poderia ser essa desde o princípio. Eu fico pensando por que é que as pessoas deixam as coisas ficar tão ruins para tomarem decisões. Eu olho para Pedro e ele está com Jesus dentro do barco. Um temporal se levanta, as ondas tentam cobrir o barco. Jesus está dormindo dentro do barco. Pedro poderia chamá-lo a hora que quisesse, ou qualquer um dos discípulos. Tentam contornar de todas as formas a tempestade, ou o mar revolto. Quando eles veem que não tem jeito, é que eles chamam Jesus. Por que é que quando o temporal estava vindo, eles não chamaram Jesus? Por que é que Jó não pergunta a Deus logo no começo? Não vá falar com Deus de outra forma.
Porque me parece que a postura do ser humano é praticamente a mesma ao longo do mundo, desde que o mundo é mundo. É isso. Agora, quando ele se posiciona de uma forma diferente, depois de ouvir o que Deus está falando, e aí ele sabe que Deus chegou e Deus está no controle. Quando Deus começa a conversar com ele, acabou. Não se ouve mais Elifaz, Bildade, Zofar, Eliú, calou a boca da mulher do Jó, calou o Jó, calou todo mundo. Deus chegou, e quando Deus chegou, Jó já sabia que ele sempre esteve ali. Jó não estava vendo, Jó não estava percebendo, as dores de Jó eram muito grandes, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas quando Deus falou, Jó ficou quietinho, porque disse: ele chegou. O que ele tem a dizer? Ele tem a dizer: eu estou no controle de tudo, eu fiz tudo, eu fiz você. Onde você estava quando eu fiz tudo isso? É isso. Jó fica quietinho, só que o capítulo 42, a partir do verso 7, é o final, da conversa de Deus e Jó. O verso 7 diz assim: depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Preste atenção. Tudo o que Jó falou a respeito de Deus, durante o livro inteiro, Deus diz que foi reto. Por quê? Porque ele estava num ambiente onde simplesmente ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele estava falando que não batia, não havia conexão entre sua integridade e obediência e os fatos. E os amigos deles estavam dizendo: tem alguma coisa de errado para isso estar te acontecendo. Ele diz: não tem, eu estou fazendo tudo certo, que Deus me leve, que eu morra. E o pessoal mostra Jó, e ele diz: não tem. O texto diz que Deus aparece a Elifaz e diz: vocês não falaram o que era certo, como Jó falou. Agora pegue 7 novilhos, verso 8, e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam o holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então, ele faz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o manamita, o namatita, foram e fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou por seus amigos, e o Senhor deu em dobro tudo o que tinha antes. Preste atenção, eu quero fechando aqui. Pensa, Jó magrinho, sem força, doente, quase morto, 3 homens bem vestidos, em perfeito estado. Quando eu digo bem vestido, estava com veste de clamor, é verdade, ainda que não dá para definir o momento, mas saudáveis, estão diante de um doente, que levanta a mão para os 3 saudáveis e pede a Deus misericórdia para eles. Olha aqui, porque o cara, isso é que é confuso para muita gente. Bom, se você olha e numa cena
tem 3 camaradas muito bem, e um muito doentinho, muito debilitadinho, muito magrinho, perdeu tudo, pobrezinho. Quem é o desobediente na sua ótica? Dos 2 grupinhos, qual dos 2 grupos está obedecendo a Deus, se você fosse alguém para avaliar essa situação? Provavelmente você diria: coitadinho do magrinho, coitadinho, deve ter feito alguma coisa errada, meu Deus. Esses caras aí, podia ajudar ele, dar ele alguma oferta, alguma coisa, levar ele no médico. O que quem está olhando de longe não sabe é que o magrinho, debilitadinho, feinho, vai falar com Deus, para Deus ter misericórdia dos bonitões que estão lá. Porque a ótica de Deus é diferente da nossa. O que encanta a Deus nem sempre encanta homens. Deus tem valores totalmente diferentes. E eu imagino quando ele chega trazendo a oferta, e fala para o Jó, falar para tu, mano, Deus falou comigo, faz uma oração aí por mim, irmão, porque nós estamos lascados. Jó deve ter pensado, como? Ora, Jó, ora porque Deus falou, ora para ele ter misericórdia. E o texto diz que Jó começa a orar, para Deus ter misericórdia dos seus amigos. E o texto diz, verso 10, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. Teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha quantas ovelhas antes? 7.000. Agora ele tem 14, porque Deus deu tudo em dobro. Mas você note que ele tinha quantos filhos? 10. E Deus não deu a ele 20 filhos. E sim deu 10. Se Deus disse que daria tudo a ele em dobro, por que não dobrou os filhos? Pare e pense nisso. Porque os filhos de Jó, eles só morreram fisicamente, mas não morreram espiritualmente. Jó agora tinha 20 filhos. A diferença é que 20 filhos estavam vivos no seu corpo físico, ou 10 filhos, perdão, e os seus outros 10 filhos, que morreram a primeira morte, como diz também o Apocalipse, não morreram a segunda. O que eu queria deixar para você nessa noite é o tema que eu comecei: aguente firme mediante a tudo que você está vivendo, a tudo que você está tomando por experiência. Muitas vezes vão chegar pessoas ao seu redor que vão tentar achar um culpado para aquilo que você está vivendo. E se houver o culpado, que ele se arrependa, se converta e mude de vida, e colha o mais rápido que puder dessa semente maldita que gerou uma colheita maldita, e passe a fazer outras coisas corretas para levar a sua vida para um outro nível. É assim